Graça e paz, meus irmãos. Mais um dia de alegria, mais um dia na presença de Deus, mais um dia para buscarmos ao Senhor, mais um dia para agradecermos a Deus pela vida, agradecermos a Deus pelo milagre da vida, agradecermos ao Senhor por esse tempo que Ele nos permite. Podemos meditar, podemos estudar, podemos estar juntos buscando a sua presença, buscando a sua face. Nosso Deus é um Deus tão especial, Deus tão grande, um Deus tão maravilhoso, e nós temos que aproveitar mesmo os momentos que nós podemos, os minutos em que nós temos e podemos, para buscar a sua presença, para estarmos diante de Deus e louvá-lo cada vez mais. E isso acontece à medida em que nós vamos conhecendo da palavra de Deus, à medida em que nós vamos nos aprofundando nesse conhecimento de Deus, é importante conhecermos o Deus que nós servimos. E tudo isso está aqui na palavra dele. Tudo que o Senhor quis que nós soubéssemos, que nós conhecêssemos a seu respeito, está aqui registrado na sua palavra, através da revelação especial, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, e através também da caminhada, da convivência com o Senhor no dia a dia. Então nós somos privilegiados, porque nós temos essa oportunidade de meditar na sua palavra, nós temos essa oportunidade de termos um Deus tão perto de nós, um Deus que é imanente, que está próximo de nós e que ao mesmo tempo é transcendente por ser o grande Deus, mas não abre mão dessa imanência de estar junto de cada um de nós no seu dia a dia. Hoje eu quero conversar com você um pouquinho sobre o Deus onipresente e sobre o Deus onisciente. Hoje nós vamos falar sobre esses dois atributos de Deus. Nós estamos falando, na verdade, sobre vários atributos de Deus. Se você tem observado, nessas aulas nós temos conversado sobre vários atributos de Deus. Já falei dois atributos antes, na introdução, antes de nós falarmos mesmo do tema de hoje, que é a imanência e a transcendência de Deus. Logo nós vamos poder entrar melhor nesse tema, né? A transcendência de Deus é um Deus grande, que está distante, que está num alto e sublime trono, um Deus que está longe, mas é imanente ao mesmo tempo, está perto de cada um de nós, caminhando conosco no dia a dia, sentindo as nossas dores, sentindo as nossas angústias, participando do dia a dia da nossa vida, né? Esse é o Deus, esse é o atributo da imanência e o atributo da transcendência. Mas hoje o nosso tema não é imanência nem transcendência, é onipresença e onisciência. E nós vamos pensar um pouco nesse tema, vamos pensar um pouco sobre isso. Nós vamos falar sobre esses atributos. Antes de nós entrarmos nesse tema em si, nós vamos fazer a leitura do Salmo 139. O Salmo 139 é um clássico quando se fala sobre onipresença e onisciência. Logo nós temos em mente o Salmo de número 139. Salmo 139 ele é composto por 24 capítulos, 24 versículos. A nossa dinâmica não vai permitir fazer toda a leitura desse texto, para que não fique cansativo para você, mas eu recomendo que você pegue a sua Bíblia, faça a leitura desses 24 versículos, e você vai compreender melhor o que o texto fala sobre a onisciência e a onipresença de Deus, embora nós vamos citar alguns versículos aqui na nossa fala de hoje. Mas, por hora, nós faremos a leitura dos primeiros 12 versículos. Nós vamos fazer a metade desse capítulo, que fala exatamente do tema que nós queremos falar nesse momento. Então vamos lá. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado que não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face?
Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e as trevas e a luz são a mesma coisa. Amém. Vamos fazer a leitura até aí. Esses 12 versículos mostram, falam, você já deve ter percebido aqui, nesses 12 versículos, a divisão que há falando aqui sobre esses dois atributos de Deus, da onipresença e da onisciência. Então, esses atributos da onisciência e da onipresença são classificados também como atributos incomunicáveis ou atributos absolutos. Nós conversamos sobre isso na aula passada, quando nós explicamos que os atributos incomunicáveis, os atributos absolutos, são aqueles que Deus não compartilha com o homem. Nós não vemos esses atributos no ser humano, então o ser humano ele não é onipresente, não consegue estar em todos os lugares, não conhece, não detém todo o conhecimento, né? E outros atributos que nós já vimos e ainda veremos nos próximos dias. Falar sobre esses atributos, falar sobre os atributos de Deus, em especial os atributos incomunicáveis, nos faz sentir pequenos, nos faz sentir insignificantes diante da grandeza do Criador. E nós devemos nos sentir assim, nós devemos realmente nos sentir assim, pequenos e reverentes diante de Deus, devido à sua grandeza, devido ao que Ele é. Contudo, podemos louvar ao Senhor, que apesar de toda essa grandeza, de todo esse poder, de toda essa glória, Ele se importa individualmente com cada um de nós. Cada um de nós com as nossas complicações do dia a dia, cada um de nós com as nossas lutas, com as nossas dificuldades, com as nossas questões, com a nossa falta de fé, muitas vezes, Deus se importa e Deus vem agindo em favor de cada um de nós. Algumas pessoas confundem esses dois atributos em um só, estão sempre caminhando juntos, a onipresença e a onisciência, são companheiras bem próximas, e algumas pessoas acabam confundindo esses dois atributos. Então, nós vamos tentar aqui dar uma explicação tranquila para que a gente possa compreender melhor isso. Onisciência é a capacidade que Deus tem de conhecer todas as coisas. Isso é onisciência. Capacidade que Deus tem de conhecer todas as coisas. Então, para Deus não existe o desconhecido. Para Deus não há surpresas, não existem coisas novas. Ele sabe tudo a nosso respeito e nos conhece melhor do que nós mesmos. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. O homem não consegue compreender como Deus consegue, ao mesmo tempo, saber de todas as coisas. Você já pensou nisso? Deus consegue compreender todas as coisas, sabe de todas as coisas, ele consegue, por si só, compreender tudo que existe, por isso ele cria tudo, por isso ele conseguiu criar tudo, e por isso o salmista declara, lá no versículo 6, que tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, ele é sobremodo elevado que eu não posso atingir, não posso alcançá-lo. O salmista reconhece que nós jamais vamos conseguir alcançar a mente de Deus. O próprio Senhor diz que os seus pensamentos são mais elevados do que os nossos pensamentos. Ele diz isso em Isaías. E realmente, nós nunca vamos conseguir compreendê-lo, nós nunca vamos conseguir compreendê-lo em sua totalidade, justamente porque nós somos as criaturas. Nós somos as criaturas, e a criatura jamais será maior ou igual ao seu Criador. Então, enganam-se aqueles que tentam estudar Deus, e estudar literalmente como quem estuda em um laboratório, como quem quer fazer
testes, como quem quer fazer avaliações e dissecá-lo. Não, nós jamais conseguiremos compreender o Criador em sua totalidade. Por isso, nós temos a sua palavra, onde ele se revela, nós temos oportunidade de, no dia a dia, irmos ao encontro de Deus, e quanto mais nós o buscamos, mais nós vamos conhecendo e sendo aperfeiçoados pela sua presença e pela sua palavra. Então o homem não consegue compreender ao Deus, e não consegue compreender como Deus consegue saber todas as coisas, como Deus consegue fazer isso, né? E Romanos 11, 33, 34, o apóstolo Paulo louva a Deus dizendo: ó profundidade de riqueza, tanto de sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ele pergunta. Ou quem foi o seu conselheiro? Deus não precisa de conselheiro, Deus não precisa de ninguém para instruí-lo, Deus não precisou de nada disso, porque Ele é Deus, Ele é o Deus autoexistente, o Deus que existe por si próprio, o Deus que não precisa de ninguém para criá-lo ou ensiná-lo. E Deus não apenas conhece todas as coisas, como Ele também conhece o passado, o presente e também o futuro. E com todas as suas possibilidades, com todos os seus finais, com todas as suas probabilidades, Deus conhece todas as coisas. Então, aquilo que nós esperamos ver, aquilo que nós muitas vezes vemos através, por exemplo, de uma profecia, e que nós esperamos o seu cumprimento, Deus já viu. Antes da queda, por exemplo, ele já viu que o homem caído, já viu o seu filho na cruz, morrendo na cruz para salvar a humanidade. Apocalipse 13:8 diz isso: o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Como o Cordeiro foi morto antes mesmo do mundo ser fundado? Através desse conhecimento de Deus. Então, antes do Criador criar o mundo, antes do Criador criar a humanidade, ele já sabia que um dia o seu filho haveria de morrer por nós. E Deus sabe também o número daqueles que serão salvos até a volta de Cristo. Deus conhece todos os corações, Deus sabe aqueles que são sinceros, Deus sabe aqueles que são verdadeiros, Deus sabe aqueles que estão nos seus caminhos de verdade, em espírito e em verdade, e sabe daqueles que estão em seus caminhos, mas não estão, que estão em seus caminhos apenas de boca para fora. Deus conhece todas as coisas, Deus sabe todos aqueles que serão salvos até a volta de Cristo. Quando nós falamos da onipresença, então nós estamos falando aqui da capacidade de Deus de ver tudo o que acontece. Então Deus, além de ter o conhecimento pleno, de ter o conhecimento do que está acontecendo, de conhecer todo o universo, todas as coisas, e também ter a presciência por saber de todas as coisas que ocorrerão no futuro e suas possibilidades, ele também é onipresente. Então ele além de ver tudo isso, ele saber tudo isso, ele vê tudo o que acontece. Provérbios 15:3 diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, a contemplar os maus e a contemplar os bons. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Então Deus está presente em todos os lugares. Não existe lugar no universo onde Deus não esteja presente. Mas nós temos que tomar cuidado também para não entendermos que Deus está em tudo. Veja, quando nós falamos que Deus está presente em todos os lugares, ou que não existe lugar no universo onde Deus não esteja presente, não quer dizer que Deus está em tudo.
Não, e nem que Deus é tudo. Isso são afirmações do panteísmo, né? Que afirma que Deus é tudo, que Deus é a pessoa, que Deus é o animal, que Deus é a árvore, que Deus é a natureza. Deus não está em tudo, e Deus também não é tudo. Deus, por ser um espírito infinito e por ser um espírito pessoal, por ser imenso, ele é onipresente. Por isso nós não podemos fugir da sua presença. Deus é tão grande que o universo não consegue conter a pessoa de Deus. Então Deus não está dentro do universo, mas o universo está em Deus. Então nós podemos entender isso perfeitamente. E nós não podemos, então, por causa disso, nós não podemos fugir da sua presença. Olha lá o salmista, o que Davi diz lá, verso 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Deus é espírito. Olha a afirmação dele aqui, o reconhecimento de que Deus é espírito. Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa para ti. Olha que interessante aqui. O Senhor não se limita ao tempo, o Senhor não se limita ao espaço. E aqui nós estamos falando, então, que Deus é eterno. Olha outro atributo de Deus aí, a eternidade. Deus, ele é eterno. E por causa da sua santidade, mais um atributo, por causa da sua santidade onipresente, somos levados também a viver em santidade. À medida em que nós vamos conhecendo esse Deus que é santo, à medida em que nós vamos conhecendo esse Deus que está presente, esse Deus que olha e que vê tudo e todos, nós somos levados, então, a viver uma vida em santidade. E também a viver tranquilos, por saber que estamos tranquilos, sob os olhos cuidadosos de Deus. Nós podemos viver tranquilos, apesar das lutas, apesar das dificuldades ímpares que nós vemos nesse mundo, apesar de tantas coisas horríveis que nós temos visto e ouvido, nós podemos ainda assim descansar e viver tranquilamente, sabendo que nós estamos sob os olhos cuidadosos desse Deus, que nos protege e nos livra de todo mal. E de muitas coisas que nós nem sabemos. Muitas coisas vão acontecendo no dia a dia e nós nem imaginamos. Quantos livramentos o Senhor já nos deu hoje, quantos livramentos o Senhor tem dado a nós no dia a dia e nós nem sabemos. Nós pensamos e lembramos daqueles grandes livramentos que ficaram marcados, mas muitas coisas vão acontecendo e nós nem sabemos, o Senhor com a sua mão nos livrando, nos protegendo, nos amparando, cuidando de nós. Aí dos versos 13 ao verso 16, o salmista vai enfatizar justamente a questão da criação. Nós não fomos criados por acaso, nós não fomos feitos por acidente. Nós fomos planejados e nós fomos criados por Deus. Ainda que alguns entendam isso, que o homem foi uma obra do acaso, ainda que alguns queiram entender, queiram ensinar, queiram confrontar a verdade de Deus, afirmando que nós somos apenas um fruto de um acaso, de um acidente, de algo que aconteceu, que talvez até tenha fugido do plano. O salmista é enfático, a palavra de Deus diz que Deus nos criou. Diz que Deus nos teceu no ventre da sua mãe, como aquele tecelão
que foi fazer um tapete, preparando um tapete, e foi ali com todo o cuidado, e foi entrelaçando aquele tapete fio a fio, com muito cuidado, com muito jeito, com muita delicadeza, com muita exigência também, buscando a perfeição, e foi assim que Deus nos fez. Para você ter uma ideia, 3.000 anos atrás, 3.000 anos após ter sido escrito esse salmo, foi descoberto, então, que o corpo humano é tecido por várias células. São várias células que entrelaçam o corpo humano, algo superior a 30 trilhões de células, muitas delas tão pequenas e impossíveis de serem vistas, até pelos microscópios, precisando, então, de microscópios especiais, avançadíssimos para poderem localizar essas células. Foi descoberto que dentro dessas células também existe um cordão enorme que vai formando ali, então, a nossa natureza, vai formando ali o nosso DNA. E aí isso só é possível. E isso só foi possível, porque o próprio Deus, o Deus grande, o Deus todo-poderoso, o Deus onisciente, o Deus que é onipresente, nos criou com as suas próprias mãos. Enquanto Ele cria todo o universo, enquanto Ele cria todo o planeta com uma palavra, o homem, Ele cria com as suas próprias mãos. O homem é criado com as suas próprias mãos. E diante, então, desses maravilhosos atributos de Deus, diante desses maravilhosos atributos de Deus que nós temos estudado, que nós temos pensado e meditado, nós podemos realmente descansar por saber que Deus sabe o que faz. Por ser onisciente, não é como um aventureiro. Deus não é um aventureiro. Por Ele ser onisciente, Ele sabe o que está fazendo, Ele sabe para onde está nos levando. Então, nós podemos segui-lo tranquilamente, na certeza de que Ele sabe para onde está nos levando, de que todas as coisas acontecem e nada o surpreende, as coisas que vão acontecendo em nossa vida vão acontecendo e com a sua aprovação, por sua determinação, e Deus vai nos conduzindo e vai nos levando, e por isso nós podemos ter essa confiança total na sua palavra, que mostra qual é a sua vontade. Nós também podemos nos alegrar na certeza confiante de que Deus está conosco todos os dias e em todos os lugares, e em todos os momentos. E isso implica no seu cuidado e na sua proteção. Só Ele pode cuidar, só Ele pode nos guardar, porque Deus é onipresente. Uma vez alguém disse para mim que à noite, quando dormíamos, Deus não estava conosco, Deus não estava ali ao nosso lado, mas Deus é onipresente. Até quando eu e você estamos dormindo, até quando eu e você estamos carregando as baterias, Deus está ali ao nosso lado a nos guardar, a nos proteger e a nos observar. E só nos resta dizer, então, diante de tudo isso, diante de toda essa grandeza de Deus, diante de todo esse poder de Deus, só nos resta dizer como Davi, que ao tomar conhecimento de todas essas verdades a respeito de Deus, clamou ao Senhor: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Só Deus pode fazer uma análise completa e profunda da nossa vida. Só Ele pode penetrar o mais profundo da nossa vida. Só Deus conhece o mais profundo do nosso coração. Aquilo que muitas vezes é oculto para nós mesmos. Aquilo que muitas vezes nós inconscientemente vamos empurrando para o fundo do coração e vamos lacrando ali, colocando um grande tampão, mas que está ali escondido. Só Deus conhece aquilo que está lá oculto. Só Deus conhece aquilo que está lá no fundo
e que muitas vezes até nos atrapalha e nós nem damos conta disso. Somente Deus nos prova, não para nos reprovar, a aprovação de Deus não é para nos reprovar, mas sim para dar crescimento e para nos dar amadurecimento, a fim de nos aprovar no final. E só Deus é quem pode nos conduzir ao caminho eterno. Pense nisso, pense nessas coisas, busque mais ao Senhor, aproxime-se mais de Deus, queira experimentar mais de Deus na sua vida e conhecer e conviver mais com o Criador, que apesar de tão grande, de tão longe, de transcendente, de estar longe de nós, num alto e sublime trono, se coloca junto de nós, com a sua imanência, presente, caminhando ao nosso lado no dia a dia. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você nesse momento. Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor, ó Deus, mais uma vez pela Tua palavra, Senhor. Tua palavra, meu Pai, sempre vindo de encontro às nossas necessidades, aos nossos corações. E como é bom, Senhor Deus, podermos hoje estudar a Tua palavra, Senhor, descobrir, ó Pai, que o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que tudo sabe, tudo conhece. Tu és sábio, Tu és eterno, Tu és onipresente, Tu estás em todos os lugares, Senhor Deus. E o Senhor, além de ser transcendente, tão grande, tão imenso, está presente no meio de nós, é imanente no nosso meio, caminhando bem pertinho de nós, ao nosso lado. Obrigado pelo Teu cuidado. Abençoa cada um de nós, ó Deus, para que nós possamos compreender as Tuas verdades e vivermos cada vez mais próximos de Ti. Querendo viver cada vez mais juntos do Senhor. Nos abençoa nessa caminhada, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Deus abençoe seu dia, que você tenha um excelente dia na presença de Deus.